Olá, gente, sejam todos muito bem-vindos à nossa sexta aula dessa série de 10 aulas que nós estamos disponibilizando para você. E o nosso assunto aqui vai ser cálculo com horas. Assiste a aula aí. Eu vou começar essa aula explicando para você como calcular horas no Excel. Não é uma tarefa muito fácil, não, tá? Eu não costumo dizer, assustar ninguém com o Excel, muito pelo contrário, é uma ferramenta que a gente evolui bem, mas o cálculo com horas ele tem uma particularidade. Tem situações que eu tenho que mudar, inclusive, uma configuração do Excel para poder fazer com que eu consiga calcular corretamente, por exemplo, um banco de horas. E nós vamos começar aqui sem nenhuma planilha, nós vamos começar fazendo alguns testes e nós vamos evoluir. Até o final dessas 5 aulas que faltam para a gente terminar a série de 10 aulas, nós vamos ter um banco de horas no Excel, tá? O mais simples, mas vamos ter um banco de horas. Então, primeiramente aqui é o seguinte, o que eu posso fazer para calcular uma planilha de horas no Excel? Primeira coisa é, qual é a finalidade dessa planilha? Eu posso estar fazendo uma planilha de horas simplesmente para calcular um período, 2 períodos, 3 períodos de horas. O meu objetivo pode ser um cálculo de hora extra, o objetivo pode ser um adicional noturno, final de semana e um banco de horas. Então, como é que eu vou começar a fazer isso? É cadastrando corretamente a hora. A hora ela pode ser lançada de duas formas diferentes, acompanhada do dia ou somente a hora. Se você coloca uma hora, assim, nesse formato que eu estou colocando aqui para vocês, por exemplo, 8.2.0, eu estou fazendo uma entrada de hora. A princípio, a minha célula que eu estou digitando, essa daqui mesmo você está vendo, ela tem o formato geral. Quando eu dou Enter, é claro, o cursor desce. Se eu voltar em cima dela de novo, você vai ver que ele já tem um formato personalizado. Isso acontece porque esse 8 que você está vendo aqui não é um 8 inteiro. Isso aqui não significa 8 unidades. Isso aqui significa um decimal de um dia. Ou seja, o dia tem 24 horas, 8 horas corresponde a 1/3 de um dia. Se eu pegar esse 8 e formatar ele aqui para geral, que é o formato original do Excel, o que vai acontecer? Ele vai me colocar aqui 0.3333 e caminhando para o infinito, ou seja, 1/3 de um dia que tem 24 horas. Beleza, então a gente já entendeu que trabalhar com horas não é tão simples porque ele não trata de número inteiro, conforme uma data. Por exemplo, se eu colocar uma data aqui, ó, 1/1 de 2000, do ano 2000, tá? Primeiro dia do ano 2000. O que aconteceu? O Excel já transformou em data porque ele reconheceu o formato. Só que se eu colocar isso aqui como geral, o que ele vai fazer? Ele vai me dar um número inteiro. Ou seja, é um número inteiro a partir de 1/1 de 1900, que é de onde o Excel começa a computar data. Se você quiser tirar a prova dos 9, basta apenas você colocar aqui o número 1, posicionar em cima novamente, clicar na setinha e escolher o formato de data abreviada. Então, ele vai ficar aqui, ó, 1/1 de 1900, ou seja, datas anteriores a isso aqui o Excel não reconhece. Ou você pode ver o seguinte, quando eu aumentei a célula, ele alinhou aqui à direita automaticamente. Se eu colocar aqui, por exemplo, 1/1 de 1000, 1/1 não, vou colocar o último dia, 31/12 de 1899, quer dizer, um dia antes de 1/1 de 1900. Dou Enter aqui e essa data vai ficar alinhada à esquerda. Ele não reconheceu aqui como data. Posso formatar para qualquer formato, por exemplo, moeda. Ele não está nem aí para mim. Por quê? Porque isso aqui não é uma data. Isso aqui é um texto. Ele não entende datas anteriores a 1/1 de 1900. Beleza, mas o foco aqui não é data, o foco aqui é hora. Então, para trabalhar com hora, você tem que pensar o seguinte, eu estou trabalhando sempre com uma fração. Num cálculo de hora de consultoria, por exemplo, vamos dizer que o consultor fez lá 7 horas e 30 minutos de consultoria e eu tenho que pagar a consultoria a ele. Quanto custa a hora da consultoria? R$ 230. Eu vou colocar aqui do lado o valor da hora da consultoria,
230, tá? Eu vou colocar aqui que é valor hora, opa, valor hora, e aqui do lado eu vou colocar total hora, o total de horas. Beleza. Então, eu vou fazer um cálculo aqui. Qual vai ser o meu cálculo? Igual esse valor, que é o valor da hora, vezes a quantidade de horas, tá? Então, a gente espera aqui por volta de R$ 1.500, né? Então, vou dar Enter aqui, pum, e ele vai me dar aqui 21 horas, que é um cálculo que ele fez. Aí eu venho aqui, coloco em formato de moeda e ele vai me dar R$ 71. Por que ele fez isso? Bem, porque ele não está multiplicando 230 vezes 7, nem vezes 7,3, nem 7 inteiro e cortou os minutos. Não, ele não está fazendo isso. Ele está fazendo esse cálculo aqui, ó. Se eu colocar aqui no formato geral, isso aqui passa a ser 0,3125, ou seja, 0,31. É isso que ele está fazendo. Se eu multiplicar isso daqui por 3, olha só, vai ficar aproximado. Olha. Opa, fui lá por 3. Beleza. Então, aqui, ó, é 6, que é o valor, multiplicado por 3. Dei Enter, ele vai me dar R$ 215. Quase esse valor aqui, ó. Se eu multiplicar isso por 3,125, ele vai me dar R$ 224. Quer dizer, quase 230. Então, o que acontece aqui? Essa multiplicação, esse resultado que ele está fazendo aqui, ele não está multiplicando pela hora que você pediu. Cadê o formato de hora? 7h30 aqui. Ele está multiplicando pelo decimal que esse número representa, porque toda hora é um decimal e toda data é um número inteiro, conforme a gente fez aqui. Ó. Deixa eu voltar para o número da data, formato, né? 1/1 de 2000. Então, ele está fazendo essa multiplicação, deixa eu apagar essa aqui para você não confundir, vamos focar só nessa, tá? 230 vezes 0,31, 32, uma coisa assim, não me lembro bem como é que estava. Tá? Então, ele não está fazendo a multiplicação por um número inteiro. Por isso, então, como é que eu deveria fazer esse cálculo? Esse cálculo deveria ser um pouquinho mais apurado, vamos dizer assim, nem complexo. Eu deveria fazer esse cálculo assim, ó, igual 230 vezes essas 7 horas vezes 24. Aí ele faz o cálculo do número inteiro. Alexandre, mas deu 0,000. Por quê? Se você vier aqui e colocar o formato geral, você vai ver lá 1725. Por quê? Porque isso daqui, o D6, é uma fração de 24, de um dia. Se você quer tornar isso inteiro, multiplica isso por 24. Então, toda hora que você deseja calcular um valor por ela, você tem que multiplicar por 24, que é a base da hora, ou seja, um dia tem 24 horas. Esse é o primeiro aspecto, essa é a primeira coisa que você precisa fazer com hora. Outra coisa que você precisa fazer com hora é o seguinte, você pode separar o valor, o número inteiro de horas e o número inteiro de minutos. Então, como é que a gente pode fazer isso? Então, aqui eu vou colocar uma coluna chamada horas e uma outra coluna chamada minutos. E aí eu vou fazer um cálculo aqui, ó. Qual é o cálculo? Não é uma fórmula, vai ser uma função igual hora, função hora, e vou apontar para hora aqui, ó. Esquece os minutos, né? A gente está falando só de hora. Vou dar Enter e ele vai trazer aqui 7 horas. Esse número aqui, tá vendo que já está em geral? Ele não está em decimal, ele já pegou aquele número de horas e trouxe para inteiro para mim. A mesma coisa são os minutos. Eu posso fazer minutos, deixa eu consertar, minuto, e vou apontar para hora.
tá? Então, nesse momento, ele esquece as horas e pega só os minutos. Olha lá, tá? 30 minutos em inteiro. Então, eu poderia fazer o cálculo direto aqui, ó, igual 7 vezes, né? 7 vezes o valor de 230. Aí ele vai me dar 1.610. E eu posso fazer também aqui o cálculo dos minutos, né? Porque 30 minutos, quanto vale 30 minutos? Eu tenho que descobrir quanto vale 1 minuto primeiramente. Então, eu teria que fazer esse cálculo aqui, ó. O 230 dividido por 60, descobrir o valor do minuto. Agora, eu tenho que fazer esse cálculo aqui, multiplicar por esse valor. Olha lá, multiplicado por 30. Alexandre, nós não temos que colocar entre parênteses? Não, não há necessidade. Por que que não há necessidade? Divisão vem na frente de multiplicação. Então, primeiramente, eu estou descobrindo o valor do minuto e agora multiplicando pela quantidade de minutos, que vai me dar o valor de 115. E se eu somar esses dois valores, tá? 1.610 mais 115, eu vou ter o valor de 1.725, que é a mesma coisa disso daqui. Se eu colocar no formato geral, 1.725. Então, para fazer cálculo com hora, se você quiser multiplicar valor, dinheiro, qualquer número por hora, você precisa levar em consideração que a hora é um decimal base 24. Ela não é um base 10, um base 100, como a gente está acostumado, né? Então, a gente está acostumado, né? Eu tenho lá a nota de R$ 2, tem a nota de 5, tem a nota de 20, tem a nota de 100, de 50 também. Então, são tudo bases que a gente está acostumado. Tá? Agora, aqui, 24, a gente não está acostumado, mas é assim que funcionam as horas. A mesma coisa é um minuto. O minuto também é base 60, né? 60 minutos, 1 hora. É coisa que a gente também não está acostumado. Mas a gente lida melhor. A hora que a gente pensa que vai lançar a hora e o Excel vai calcular automaticamente. Então, gente, para fechar o assunto, a gente precisa saber o seguinte: quero multiplicar um valor por 1 hora, o que eu tenho que fazer? Fazer também a multiplicação por 24, senão ele vai dar isso daqui. Ó. O que eu tenho que fazer? Esse seria o cálculo correto. Multiplica-se o valor da hora pela quantidade de horas, hora, minuto, né? E depois multiplico por 24. Beleza. Tem uma outra forma de trabalhar com isso, que em determinados momentos a gente precisa separar essa questão de hora e minuto para trabalhar isso separadamente. Por exemplo, faz de conta que eu só pago as horas cheias, né? Os minutos eu pago depois. Então, para separar as horas cheias, eu tenho que trabalhar com isso daqui. Ó. Eu tenho que fazer essa fórmula, essa fórmula aqui. A função hora. Função hora de uma célula com hora. Outra coisa interessante, todas as vezes que o Excel te pedir um número de série, conforme ele está falando aqui na função hora, saiba que ele está se referindo a um número serial, ou seja, número serial é uma data ou hora, tá? Data ou hora. Nesse caso, 1 hora. E aí eu posso fazer o cálculo diretamente, valor da hora vezes C6. Minutos, a mesma coisa, tá? Então, eu tenho aqui 30 minutos. Como é que eu recuperei esses 30 minutos? Minutos vezes D6. Minuto de D6. Ele trouxe o número em minutos para mim. Ok, 30 minutos em inteiro, não é mais fração. E cálculo aqui embaixo, como é que tem que ser feito esse cálculo? Descobrir o valor do minuto e depois multiplicar pela quantidade de minutos. Como é que eu descubro? Eu pego o valor da hora, divido por 60, encontrei o valor do minuto. Multipliquei pela quantidade de minutos, ele já me deu aqui o valor dos minutos. Somei o cálculo de horas com o cálculo de minutos, deu 1.725 para tirar a prova dos nomes.
Bem, gente, essa aula foi para a gente trabalhar com cálculo que envolva hora, tá? Então, se o cálculo envolve dinheiro ou qualquer outro valor multiplicado, dividido por hora, você vai ter que trabalhar assim. No primeiro momento, você vai ter que multiplicar por 24 para dar esse valor, ou se você quiser separar, você tem que separar as horas e separar os minutos, tá? E depois fazer o cálculo separadamente de hora e minuto. Beleza. E a gente vai encerrar essa aula por aqui. Esse aqui foi o nosso primeiro passo. É assim, se eu não fizer isso, toda a minha planilha de horas dá errado. Então, no nosso próximo passo, nós vamos falar um pouquinho a respeito de timesheet, né? Planilha de horas. Vou trazer uma planilha de horas aqui para vocês. A gente vai trabalhar uma planilha de horas. E nós vamos evoluindo até finalizar com um banco de horas. Grande abraço para todos, beijo no coração e eu te espero na próxima aula.